O versículo de Neemias 9:5, ele fala exatamente isso. Mas vamos ver o contexto. Porque nesse versículo existe a palavra eterno. Na verdade, existe a palavra de eternidade em eternidade. Gente, eternidade já é eterno. Quando ele repete de eternidade em eternidade, é ultrapassando qualquer limite de tempo. Então, olha só. Lá em Neemias 9:5, o contexto era o seguinte. Esdras estava lendo o livro da lei. Estava lendo o livro. Leu para as pessoas. E aí... o que acontece? Depois de ele ter lido, teve a festa dos tabernáculos, os filhos de Israel se juntaram, fizeram jejum, colocaram o pano de saco, que simbolizava a tristeza, porque eles estavam numa situação realmente que precisava de arrependimento. E aí, nos versículos anteriores, diz que 1/4 do dia, então são 6 horas, certo? 1/4 do dia, né, Ribeiro? 6 horas. 6 horas, o que eles fizeram? Eles ficaram 6 horas de um dia lendo o livro da lei. 6 horas lendo o livro. E nas outras 6 horas, o que eles fizeram? Confissões e adoraram ao Senhor. São 12 horas, você imagina? E aí, quando acabou tudo isso, os levitas que estavam lá, que estão ali no versículo 5, eu vou ler para vocês, diz assim, ó, depois de tudo isso, os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Zerebias, Odias, Sebanias e Betaías disseram, levantai-vos. Possivelmente, alguns comentaristas dizem que é porque eles estavam de joelhos, possivelmente, estavam de joelhos em adoração a Deus. E aí os levitas falam, levantai-vos. E aí, eles devem ter levantado. Bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse, bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. É fantástico essa citação, né? Bendito seja o nome da sua glória, que ultrapassa ali na música todo louvor. O nome de Deus ultrapassa. Depois de ler a palavra por 6 horas e confessar os seus pecados, a conclusão que ele chega é isso. Bendito seja o nome da sua glória, de eternidade em eternidade. Mas o que vem a ser a palavra eternidade? O Webster, 1828, ele define de uma forma que a gente também define, que é assim, duração ou continuidade, sem começo nem fim. Eternidade é uma coisa que não começa, que não tem fim, é algo eterno. Nós fomos criados num tempo, não é verdade? Mas dentro de uma eternidade, que não tem começo nem fim. Quando a Bíblia fala, Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo, uma eternidade. É uma duração infinita, sem começo nem fim. É algo até difícil para a gente entender o que é eternidade. É muito difícil para nossa cabeça entender, bom, o que é eternidade, o que não tem começo, o que não tem fim. É difícil. Mas a Bíblia também fala, olha que interessante, esse versículo, que está lá em Provérbios. Vamos ler todos juntos? O que diz? Peraí, eu não mudei só aqui. Tem que mudar os dois. O que diz esse versículo? Vamos ler juntos? Ele coloca a eternidade no coração do homem, mas o homem não entende. É bem isso. Eu sei o que é eterno, mas eu não entendo nem o começo, nem o fim. É tão interessante isso, porque se você pensar que em Provérbios... Gente, não é Provérbios, acho que é Eclesiastes, não é? É Eclesiastes, gente. Eu já ia falar de Salomão aqui, eu botei Provérbios. É Eclesiastes, desculpa. 3 mesmo... 11, isso aí. Então, esse versículo está em que contexto? Primeiro, ele vai falando do tempo. Volta aí uns versículos antes, no versículo 1. Tem tempo para tudo. Tempo é algo dele que tem um limite. Não é? Ele põe limite em tudo antes nos versículos. Há tempo para colher, há tempo para plantar, há tempo para tudo. Tudo tem um limite de tempo. Porém, quando ele chega lá no verso 11, ele fala... Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Ele está se referindo a todas as ações anteriores, os versículos anteriores. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, mas ele também pôs a eternidade no coração do homem. Então, nosso coração tem uma
eternidade. Mesmo que a gente não descubra as obras do princípio e do fim de Deus, nem sempre a gente entende o que Deus está fazendo. Mas a eternidade está no nosso coração. E você imagina como que era para o... Vocês vão entender onde que eu quero chegar. Quando você pensa nisso, eu achei interessante esse comentário. Olha só. Quem que poderia ler? Levanta a mão que o Afonso leva o microfone. Quem poderia ler, enxerga bem? Levanta a mão. Vamos lá, gente. Ah lá, uma pessoa já levantou a mãozinha. Eternidade era algo importante na herança de Israel. A vida eterna tinha sido perdida, em Gênesis 3:22. Uma aliança eterna havia sido inaugurada, Gênesis 9:16. Por um Deus eterno, Salmo 92. Um sacerdócio eterno e um reino eterno foram concedidos por um Deus eternamente misericordioso, dando a seu povo gozo eterno. Olha quanta coisa na cabeça, no imaginário, porque nossa tradição é judaica cristã, não é? Quanta coisa sobre o eterno os judeus tinham acesso. Eles deveriam pensar muito em eterno, muito mais do que nós hoje em dia, porque a gente pensa muito na finitude. A gente está aqui pensando, eu tenho que chegar em casa, as mulheres. Nossa, será que eu deixei a comida pronta? Será que eu tenho que fazer aquilo? Depois eu vou fazer aquilo? Nossa, amanhã. É bem no tempo de cada coisa que a gente está ligado. Talvez ali os judeus, eles tinham uma visão de eterno como uma herança importante para Israel. Porque eu vou só falar para a gente não ler cada um, mas, por exemplo, quando ele fala aqui, a vida eterna tinha sido perdida, está lá em Gênesis 3:22. Se você abrir lá, ele fala, eis que o homem se tornou como um de nós, para que ele também não coma, estenda a mão e tome a árvore da vida. E coma, e viva eternamente. Então, vamos expulsar ele aqui, porque ele ia viver eternamente em pecado. Olha só a ideia de eterno. Puxa, eternamente, eles tinham uma ideia de eterno, porque Deus colocou no coração do homem. Porém, talvez para os judeus, era mais vivo a eternidade do que é para nós. Talvez quando você vai no velório, ontem eu fui no velório de um senhor de 95 anos, sogro do meu irmão. 95 anos. A gente até olha e fala, bom, ele está com 95 anos, viveu bastante, né? Talvez é menos traumático para nós que estamos de fora. Para a família é sempre uma perda difícil. Mas para nós que estamos de fora, a gente pensa, 95 anos, não sei nem se eu chego até lá, eu acho que eu não chego, mas chegou firme e forte. E aí a gente tem uma reflexão, porque a Bíblia diz que tem reflexão maior no velório. E a gente pensa no eterno. Nossa, tem uma vida, por mais que a gente saiba. Porém, os judeus, o eterno era a vida deles, ele estava impregnado neles, não como está na gente. A gente, talvez, quando vai para um velório, Preta Gil morreu, né? Essa semana, domingo passado. Nossa, não se fala outra coisa na internet. Talvez as pessoas pensaram, aqueles até que não conhecem a Deus ou conhecem, no que é eterno. Mas não é do nosso dia a dia, talvez, pensar tanto no eterno. Para o judeu era. Porque quando ele pensa na queda, Gênesis 3:22, eu ficaria distante eternamente de Deus. Quando ele pensa numa aliança que havia sido inaugurada, Gênesis 9:16, está falando do arco da aliança, quando o Senhor fala, o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna. Toda vez que ele via o arco-íris, ele lembrava de algo eterno. O judeu tinha uma mente para o eterno. Outra coisa, por um Deus eterno, Salmo 92, antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Eles cantavam isso. Deus eterno, sacerdócio eterno, em Êxodo 40:15, quando ele fala para Arão, os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficiem como sacerdote, sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo, que tem a ideia aqui também de eterno. Que mais? Um reino eterno, lá em Samuel. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o seu trono. E também em Salmos, Deus é misericordioso. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da aliança. E, por fim, dando a seu povo o gozo eterno, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará. Então, a cabeça do judeu tinha o eterno muito mais claro do que a nossa.
A nossa, por tantas distrações desse mundo, não pensa tanto no eterno. Mas nós pensamos, amém? A gente precisa pensar no eterno. E aí, eu queria pensar com vocês uma coisa interessante sobre a eternidade. Levanta a mão quem poderia ler esse pedaço também. O Afonso vai levar aí. Quem que pode? Aqui, ó. A Ludmila. Ela vai ler para a gente. Presta bastante atenção no que está grifado. Olha que interessante. Ainda pensando naquele versículo que Deus colocou a eternidade no nosso coração. A eternidade dos tratos de Deus com a humanidade corresponde a algo existente dentro de nós. Fomos dotados de capacidade para as coisas eternas. Temos interesse pelo futuro, desejamos entender do princípio ao fim e temos o senso de algo que transcende nossa situação imediata. Olha só, Deus colocou isso. Apesar da gente não estar pensando tanto como judeu, talvez, no eterno, Deus colocou essa capacidade de saber que a vida não acaba aqui, porque Ele colocou a eternidade no coração do homem. E eu acho interessante porque Deus nos dotou da capacidade para as coisas eternas. Isso significa que Deus quer que você pense no que é eterno. E quantas vezes a gente só pensa no que é terreno. Agora, irmãos, eu queria fazer uma menção aqui de algumas coisas que são importantes hoje em dia para nós sobre o eterno. A gente falou dos judeus, mas vamos chegar nos nossos dias. Tem muitas coisas sobre o eterno na Bíblia, mas eu gostaria de falar de 3 que são essenciais para nós. A primeira, abre alguém em Salmo 92, levanta a mão para o Afonso, e depois alguém vai preparando 1 Pedro 1, 24 e 25. A primeira menção é que Deus é eterno. Tanto que tem um comentário praticamente da Bíblia, a mensagem, né, uma versão, que ele sempre fala o eterno, porque Deus é eterno. Levanta a mão quem pode ler Salmo 92. Quem pode ler? Ali atrás, amor. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade. A gente volta lá na música do começo. De eternidade a eternidade. Por que ele repete, o salmista, eternidade em eternidade? A eternidade é suficiente, né? Mas ele excede. Então, é de eternidade em eternidade, ele é Deus. Nosso Deus é eterno. A palavra de Deus é eterna. Quem vai ler 1 Pedro, levanta a mão. Aqui na frente, ó. A Vanessa. 1 Pedro 1, 24, 25. É bem interessante. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória, como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Irmãos, eu estava lendo um texto em Mateus, eu fiquei até assustada. Eu nem coloquei ele aqui. Não coloquei, mas não é pelo susto, não. É porque ele estava falando lá em Mateus, dos versículos que falam, céus e terra passará, mas a tua palavra não passarão. Quando você lê sobre o que trata, dá medo. Porque é o fim dos tempos mesmo. Parece que a gente está vendo um noticiário. Ele diz assim, quando você ouvir rumores de guerra, mas ainda não chegou o fim. E a gente, às vezes, está vendo as coisas acontecerem, mas como a nossa mente não está muito ligada ainda às coisas daqui, a gente não pensa tanto no eterno, a gente não para pensar que o nosso tempo tem um fim, mas que a gente é eterno, que a gente vai estar com Deus. E aqui está dizendo que a palavra de Deus é eterna. Irmãos, nada do que o Senhor falou vai deixar de se cumprir. Nada. Nós vamos passar por tudo aquilo lá e Deus vai estar com a gente. Porque nada, seca a erva, cerca tudo, a gente pode morrer, mas a palavra, ela sempre, ela faz o efeito para que ela foi lançada e ela sempre se cumpre. A palavra de Deus sempre se cumpre. A terceira coisa é que a vida eterna, aos que creem, é o que a gente mais pensa, talvez, na vida eterna, por nós que cremos. Quem pode ler João 5, 24? O Carlos vai ler para a gente. Olha que interessante esse texto. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou
tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha que interessante, ele diz tem a vida eterna. Ou seja, nós já entramos na eternidade da vida eterna quando nós temos a Jesus. Nós não somos mais daqui. Tem até aquela música, eu não sou daqui, para casa voltarei. Não é mais. A Bíblia, nesse versículo, todo aquele que crê em Jesus, ele tem. Não é assim, ó, um dia ele terá. Ele já tem. Que segurança sou de Jesus. Estou parecendo a pastora Cássia hoje. Um monte de música. Eu estou pegando, tá vendo, pastor? Já vem pregar aqui, a gente pega seu jeito, começa a cantar. O que segurança sou de Jesus. Por quê? Porque ele tem a vida eterna. Uma coisa importante para falar para os nossos filhos, sobrinhos e tudo mais, é que ele tem a vida eterna. Ele tem a vida eterna. Ele já é um ser do céu. Essas são 3 verdades que a gente nunca pode esquecer. Primeiro, que Deus, vamos ler? Deus é eterno. O que mais? E o que mais? Quem crê tem a vida eterna. Agora, irmãos, eu gostaria que a gente pensasse sobre esse versículo aqui. Vamos ler todo mundo junto? O que ele diz? Porque dele... Tudo é para ele, tudo veio dele. Todos os nossos atos, desde quando a gente acorda até quando a gente sonha, é para ele. Tudo. Não tem... A nossa vida, ela não tem uma divisão. Ela não tem. Não tem a nossa segunda-feira, que não tem a ver com Deus. Não tem a nossa escola, que não tem a ver com Deus. Ou o nosso trabalho, que não tem a ver com Deus. Todos os dias, todas as coisas que eu faço, porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. E a gente tem falado de eterno, a ele a glória eternamente. Mais uma vez a palavra eterno. Eu gostaria que você fizesse agora meio minutinho, pensasse o seguinte: do seu dia, quantas vezes que você pensa nas coisas eternas? Do seu dia. Quando você está nos seus afazeres. Eu não estou dizendo que você vai parar de lavar louça e falar, nossa, deixa eu pensar no eterno agora. Não é isso. Mas o quanto do seu dia, como é que você lida com o eterno no dia a dia? Aí você vai falar, mas como assim, Silvana? O que muda você crer no eterno no dia a dia? O que muda? O quanto da nossa visão de eterno está no nosso dia a dia? Quando alguém está doente ou quando alguém morre, qual é a sua visão de eterno? Quando você vê um vizinho que não é cristão, que não conhece a Jesus, qual a sua visão de eterno em relação a ele? Quando você se desespera, às vezes porque perdeu o emprego ou porque está doente, qual é a sua visão de um Deus eterno? Como a gente tem vivido o eterno? Outra coisa, como que a gente tem vivido, como que a gente tem lidado? Seriam essas 3 perguntas. Vamos ler a primeira? O que ela diz? Como lidamos com o eterno no nosso dia a dia? Segunda, o que muda? Terceiro, como que a gente tem, e é nesse ponto que eu quero chegar, é como que a gente tem educado as nossas crianças e adolescentes com uma visão de eterno. O que a gente tem almejado para eles pensando numa visão de eterno? O que a gente tem buscado para a vida deles, para a nossa também, mas para a vida deles numa visão de eterno. Queria ler com vocês a gente já leu. Eclesiastes 3:11, que fala sobre o tempo, eu vou ler de novo, que ele fala assim, ó, 3:11, vocês estão lembrados? Tudo fez Deus formoso no seu tempo devido. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. A eternidade em nossa casa. Eu fiquei pensando em trazer para a gente refletir sobre como a eternidade ela reina dentro da nossa casa, nas nossas atitudes. Então, por exemplo,
como é que a gente gasta o tempo em nossa casa? O quanto do nosso tempo da nossa casa é influenciado pelas coisas que são eternas? O quanto a gente gasta do nosso tempo pelas coisas que são eternas? Há uma valorização do eterno dentro da nossa casa? Eu não tenho filhos, tenho 5 cachorros, mas não tenho filhos. Eu falo que eu tenho 5 cachorros, porque tem gente que fala que quem não tem filho acaba tendo cachorro. Eu não sei se isso é verdade, mas o fato é que eu não tenho, que tenho 5 cachorros. Mas, então eu não posso falar muito como é a dinâmica dentro de uma casa com filhos, porque eu não vivo essa dinâmica. Mas como tem sido a dinâmica da igreja, quanto tempo se gasta em casa com as coisas que são eternas? O que eu tenho percebido nos últimos tempos é que a gente realmente está no fim dos tempos. Eu não sei se você tem quem tem essa percepção? Vocês têm essa percepção? Eu tenho. Aí eu fico pensando, mas a gente precisa viver, né? Precisa reformar a casa lá que está com problema, a gente precisa trabalhar, não dá para ficar parado esperando tudo acontecer, a gente tem que seguir a vida. Mas eu tenho pensado que a gente tem que cada vez mais continuar fazendo o que precisa ser feito, mas a gente tem que cada vez mais colocar as coisas eternas no nosso coração, no nosso dia a dia, porque os tempos são maus e o tempo é curto. Eu tenho pensado muito mesmo no tempo que eu gasto com o WhatsApp, sabe? Aquela coisa do WhatsApp. Tenho pensado muito no tempo que eu gasto, talvez ajudando alguém que precisa. Não estou dizendo que eu sou perfeito, mas eu tenho gastado tempo pensando nisso, pedindo a Deus misericórdia. Porque vai chegar num tempo que vai ser muito difícil. A gente achou que a gente passou um tempo difícil na igreja, não é verdade? Nossa, foi um tempo muito difícil. E realmente foi. Mas vai vir coisa muito pior, né, irmãos? Não na nossa igreja, se Deus quiser. Mas eu estou dizendo no mundo. A gente não está num mundo bom. E se a gente se atentar, está cada vez pior. E o quanto de eterno a gente traz para a nossa casa, dos valores eternos. A palavra de Deus, ela diz assim, ó, eu vou até lá no final, hoje de manhã, de madrugada eu estava pensando sobre isso, e eu me lembrei desse versículo que fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Será que de manhã a primeira coisa que a gente busca em casa é o reino de Deus? E espera Deus acrescentar o que é necessário? Um outro versículo que eu não coloquei aqui, que diz assim, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Quem lembra do anterior a isso? Espera aí que eu tenho anotado aqui. Ó. Quem pode abrir a Bíblia? Mateus 6, 19 a 21. Quem pode ler? Levanta a mão que o Afonso vai levar aí um microfone. Ali, ó. Esqueci o nome da filha do pastor. Camila? Gabi? Gabi. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Quanto de tesouro a gente tem juntado no eterno? Porque a gente precisa trabalhar, é bom ter as coisas desse mundo, mas quanto de tesouro a gente tem juntado, assim, a gente junta para o que é eterno. Pensando nisso, eu tenho até uma tarefinha para vocês. Olha só. Gente, eu tinha colocado aqui sim, ó. Quer ver? Já tinha colocado, né? Tinha colocado. Então, vamos lá. Quem pode ler Colossenses, está aqui na tela. Ó. Quem pode ler Colossenses 3, 1, 2? Gente, desculpa. Eu estou perdida hoje. Faz muito tempo que eu não dou aula. Eu estou meio perdida hoje. Estou meio perdida. Voltar a dar aula, Beth. Colossenses 3, 1, 2. Levanta a mão quem pode ler. Vamos ler todo mundo. Não, ela vai ler. Lê, Tainá. Presta atenção no que fala aqui, ó. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Muito bem. Quanto dentro da nossa casa a gente tenha juntado tesouros e pensado nas coisas que são de cima. Hoje, em especial, eu gostaria que a gente pensasse, nesses minutos que faltam de aula, eu sei que nem todo mundo aqui é mãe.
Eu, por exemplo, não sou. Mas a gente é mãe de um monte de gente, né, Tia Com? A gente não é mãe de biológica, mas a gente é mãe por aí. Mesmo que você não tenha filhos, mesmo que você não seja casada, mesmo que você seja viúva, você tem que pensar na sua igreja, nos adolescentes que nós temos na igreja, nas crianças que nós temos na igreja. Se você não é mãe, você é filho. Se tem uma coisa que todo mundo é filho. Então, você consegue fazer essa tarefinha que a gente vai fazer agora. Porque se você não fizer com o olhar de pai ou mãe, você pode fazer com o olhar de tio, tia ou de filho que você é. E a tarefinha é o seguinte. Eu trouxe um versículo aqui. Vamos ler todo mundo junto? Espera aí, eu vou passar ele. Vamos ler? E vós, pais, criai-vos a disciplina do Senhor. Efésios 6, 4. Depois o Dia dos Pais vai ser na próxima semana. E eu não sei se você percebeu o esforço do pastor Neto da gente também querer sincronizar as aulas, porque o nosso objetivo, e por isso que eu estou aqui hoje, é porque vocês são a sala dos adultos da igreja. A maior parte dos pais estão aqui, dos avós estão aqui. Nós sabemos que a responsabilidade do ensino, em geral, é do homem, do líder do lar. E da mãe, que sob supervisão do pai também ensina, também educa. Nós sabemos que esse é o papel dos responsáveis. Então, e vocês estão adiantados nas aulas, mas a ideia é que a gente sincronize as aulas e que, num futuro próximo, talvez daqui a 2 semanas, quando a gente já estiver bem sincronizado, é que o pai tome a rédea da família para pelo menos uma vez por semana sentar com seu filho que estuda e falar: filho, o que você estudou? E é tão interessante isso, a gente ensina na editora que no final de toda a aula os pais deveriam entrar dentro do carro. Uma dica para vocês, quem tem filho pequeno no maternal pré-primário, você tem essa chance ainda de entrar dentro do seu carro e falar para o filho, depois que acabou o EBD, o que você aprendeu hoje? O que foi que você aprendeu hoje? Qual foi o que você aprendeu sobre Deus hoje? Muitas vezes eles não estão ligados, eles aprendem umas coisas que não vocês sabem da história, né? Falar para a gente rir um pouco. Teve uma criança que cantou aquela música. Vocês lembram da música Pedro, Tiago e João no parquinho? Ele veio cantando num barquinho. O barquinho é o certo. Pedro, Tiago e João num barquinho. A criança foi para casa cantando no carro com o pai. Pedro, Diabo e João num parquinho. Pedro, Diabo e João. Ou seja, você imagina, a professora deu a aula e a aula toda ela ficou imaginando Pedro, Diabo e João brincando num parquinho. Então, é difícil para o professor da sala até entender, porque a criança pequena, ela viaja. É muito difícil ser professor de criança pequena. Só que se o pai escutando essa música, o que o pai falou? Filha, mas está errado. É Pedro, Tiago e João. Porque a bem da verdade é que o responsável pelo ensino não é a EBD. A bem da verdade é que o responsável primário são os pais. Mas a EBD, a igreja, ela auxilia nessa tarefa. Porém, são os pais que têm que chegar. O que você aprendeu? Tanto que vai ter reunião de pais agora, sabia? Vai ter reunião de pais, pai dos adolescentes, depois dos pais da criança. Porque o pai, a nossa ideia é que essa sala chame para a pergunta, para o estudo, os que estão nas outras salas. A ideia é que essa sala traga a eternidade mais visível dentro da casa. E para isso, gente, eu vi no Instagram uma mãe perguntando, olha que coisa interessante. E eu vou falar como filha agora, porque eu não tenho filhos. Mas se eu tivesse filho, eu faria perguntas pelo menos parecidas com essa. Eu achei tão interessante, aparece uma mãe fazendo a pergunta e o filho respondendo. A primeira pergunta, a mãe separa um tempo e fala: filho, eu quero fazer 10 perguntas. Eu coloquei 8 aqui. Alô. Olha que coisa. Quero que você pense se você já fez algum tipo de pergunta desse tipo para o seu filho. O que você conversa com o seu filho, ou com o seu sobrinho, ou com o seu amiguinho, ou com alguém da igreja, se você não tem filho, enfim. A primeira, você sente que eu te amo o suficiente? Eu fiquei com vontade de chorar. Eu sou muito chorona, mas eu fiquei com vontade de chorar quando eu escutei essas perguntas da mãe para o filho. Eu não fiquei com vontade de chorar porque eu não tenho filho. Eu entendo a soberania de Deus que não era para ter filho.
Eu, né, amor? Nós dois estamos resolvidos com isso. Mas eu tive vontade de chorar porque eu fiquei pensando como teria sido bom se o meu pai... Nossa, eu falava, eu vou chorar. Ou se a minha mãe tivesse conversado comigo assim. Se tivesse feito esse tipo de pergunta. Porque na cena... É uma cena boba, gente, é Instagram. Mas a cena é tão bonitinha porque demonstrou que a mãe tinha interesse em saber o que o filho sente e o filho tem interesse em responder para a mãe. E muitas vezes as conversas que nós temos dentro de casa não tem a ver com o eterno, não tem a ver com quem é o filho ou quem é o pai. Olha que interessante, perguntou assim, você sente que eu te amo o suficiente? E bonitinho, para a mãe chegar a fazer essa pergunta, porque ela realmente é uma boa mãe. E e o menininho fala, eu sinto, eu acho que você me ama muito. Você imagina se ele responde uma coisa diferente também, né? Aí ele pergunta assim, qual é a coisa favorita que a gente faz só nós dois? Sabe o que ele respondeu? Eu gosto quando a gente fica deitado no sofá. Nós dois, eu fico juntinho de você. E o pai, na verdade, ela é uma mãe solo, por isso que ele fala tanto da mãe só. Qual foi o melhor presente que eu te dei? Aí o menino é especial também, eles são crentes. O menino fala, você não precisa me dar nenhum presente, o melhor presente é você. Parece até combinado, sabe? Você é meu melhor presente. Você prefere quando te dou uma surpresa ou quando escolhemos juntos? Achei o máximo essa pergunta. Aí, sabe o que ele falou? Você pensa, uma surpresinha, né? A Gabi e a Isa que falava, traz uma surpresinha. O Ribeiro saía, ela falava, traz uma surpresinha. Acho que ela já sabia que surpresa que o Ribeiro ia trazer. Era uma surpresa combinada. Mas o menininho aqui falou, não, eu gosto quando eu escolho. Eu gosto de escolher, eu não gosto de surpresa. Você gosta da maneira que eu te ajudo? Olha, perguntar isso para um adolescente. Às vezes, a gente nem pergunta para o nosso filho adolescente ou mais velho se ele precisa de ajuda. Outra pergunta. Quando você sente medo ou está triste, o que você gostaria que eu fizesse? Quem é pai e mãe sabe. Eu estou envolvida na educação. 2 filhos nascidos da mesma mãe, do mesmo pai, não são iguais. Um filho pode gostar de um abraço, outro filho não quer um abraço. Não é? Os pais aí que sabem. Mas você já tentou saber com o seu filho o que ele gosta, da maneira que ele quer que te ajude? Outra, você já sentiu que eu estava ocupada demais para você? Você já perguntou isso para o seu filho? Filho, você já sentiu que eu estou muito ocupada para você? Outra pergunta, quando você sente que eu estou te ouvindo de verdade? O Afonso sabe, a gente toma café junto. O Afonso de manhã não abre a boca. Ele é quieto, ele é tranquilo. E eu de manhã acordo acelerada. E eu preciso sentar no café e eu preciso conversar com ele toda manhã, né, amor? Eu converso. E, gente, coitado, eu tenho dó dele nessa hora. Porque, assim, ele precisa, eu falo muito, o Afonso, ele tem que olhar para mim na hora que eu estou falando, não é verdade. Porque eu tenho que ver que ele está me ouvindo. Eu acho que é uma deficiência da infância, sabe? Mas eu preciso ver que ele está me ouvindo. Se o cachorro passa, ele olha para o cachorro, eu paro, espero. Fico esperando, eu não fico brava. Eu fico só esperando. Aí ele vai, brinca, daí ele olha, eu continuo. É ou não é verdade? E eu continuo porque eu tenho uma necessidade muito grande. Depois não precisa mais. Eu passo o resto do dia quieta. Não precisa mais falar comigo, assim, não precisa mais me ouvir. Eu só preciso da manhã. Não é? Eu acho que é porque eu não tive isso mesmo na infância. Mas quanto a criança que gostaria de ser ouvida ou adolescente? O que essas perguntas que ela fez me fez pensar. O quanto nós, enquanto adultos da igreja, enquanto os pais, avós, professores, os cabeças das famílias, o quanto nós estamos trazendo o eterno para dentro da nossa casa. E, às vezes, deve começar de uma forma muito simples, que é perguntando. Eu vou dar 2 minutinhos para você virar para a pessoa do lado aí. Vira para a pessoa do lado, não é para falar nada para ela, não. Para você conversar. Nem vai mudar de lugar, porque é para falar com alguém da sua família mesmo. Fale com alguém da sua família. Lá, pai, filho, marido, mulher. Beth fala com a Com. Vamos lá, 2 minutinhos. Eu quero que você converse com alguém do seu lado, se isso já aconteceu, se isso é uma frequência. Ribeiro, você está sozinho nessa aí, Ribeiro. O Afonso vai conversar com você, Ribeiro. Afonso, conversa com seu cunhado. É para você ver.
esta é uma prática na minha casa. Eu tenho um tempo que eu sento e faço perguntas diferentes. Não é perguntar, como é que está na escola? Está tudo bem? Perguntas mais eternas. Alô? Não Que tá tem a pegando, ver né? com a alma de quem Agora está ali pegou. do seu lado. Isso aí. Que tem a ver com a eternidade. 2 O que minutinhos. você fez? Quem vai sentar com o irmão aqui na frente, ou o irmão senta com o Roberto. Vamos lá, 2 minutinhos. Se pergunta, conversa se vocês perguntam. Não temos filhos, então pergunta se um para o outro conversa sobre isso. Se faz perguntas. Aproveita e pergunta quais perguntas gostaria que fosse feita. 2 minutinhos, antes de bater o sinal. Tá. Mas volta lá nas options. O que tá lá? Deixa eu ver. É isso. O que tá setado aí? Waze for all, tá certo. Tá. Pensa como filho. Pense também o seguinte: quais perguntas eu nunca fiz para o meu filho, para alguém, eu como filha nunca recebi de meu pai, que seria importante para me ajudar a conhecer e criar um filho na admoestação do Senhor. Dona Eola está sozinha ali também, Dona Eola. Junta ali, Dona Eola. Filhos tudo criado, né, Dona Eola? Graças a Deus. De que forma você pode criar oportunidade para melhorar o diálogo com seu filho? Mais um minutinho. É uma conversa rápida. Não, tem que fechar aqui. Fecha os drivers aqui. Tá ouvindo agora? Não, agora parou de ouvir. Parou de pegar. Não. Agora entrou. Mas você tá ouvindo no fone? Não, mas... Tá saindo? Agora tá no fone. Você tem que configurar. Pronto, conseguiram pensar em alguma coisa? O computador Pensaram? pro fone e o driver pro fone também. Pensaram? Tem que pegar os dois, tem que apontar pro mesmo lugar. Acertou? Pronto? Tá. Ainda não tá. Ó, saindo, né? agora que você conversou um pouco, depois você tem a chance de conversar depois do culto, é bom. Vai tomar um café com a pessoa, né? Queria que vocês levantassem a mão. Vamos revelar nossas idades aqui, ó. Revela aí quem é 50 a mais. Levanta a mão. 50 a mais. Não, agora parou de Muito captar. bem. Pode abaixar a mão quem é 50 a mais. Também sou, irmão. Não, Tamo você mexeu junto. velho. Agora eu queria perguntar o seguinte: Com atraso? quem desses 50 a mais, é só para 50 a mais, quem recebeu em casa, isso é bem legal, Atraso grande. quem recebeu em casa um momento do dia ou da semana que fosse para sentar num culto familiar ou no momento com o pai ou com a mãe, que a mãe fizesse umas perguntas parecidas com essa, como você se sente? Você acha que eu te amo o suficiente? Levante a mão, 50 a mais, quem recebeu isso em casa? Ai, que bom. Olha só, a irmã recebeu, o Ribeiro recebeu. Tá. Que bom. Meu computador Mas também. levanta quem é 50 a mais primeiro. 2 receberam. Agora levanta quem é 50 a mais. Então não adianta. Olha os 50 a mais aí. Lindsay, você é 50 a mais, né? Ai, Lindsay. Amiga, eu tô com 54, você não chegou? Isso aí dá certo ali. Tá, parabéns. Ó, da quantidade de quem é 50 a mais, 2, são vários. Só 2 tiveram esse tempo. É uma dificuldade para quem não recebeu também ser um pai desta forma. É um esforço, porque não recebeu isso. Levanta quem é 50 a menos. De 0 a 50. Aí. Gente, tem gente que não é 50 a mais, é 50 a menos. Eu não sei que idade que tem aqui. 0 a 50. Levanta a mão. Muito bem. Pode abaixar. Quem dessas pessoas recebeu esse tipo de contato com os pais? Eu já ouvi. No outro dia eu já ouvi com ele. Ai, que bonitinho. Mas não é Tem 3, 4, 5. Ele Muito fez bem, isso. pode abaixar a mão. Que bom que essa geração já recebeu Eu vou botar o mais. Dom atrás aqui. Só que eu gostaria de desafiar a gente, como igreja, a uma tarefa da semana.
Nós temos os nossos queridos visitantes, que possivelmente serão nossos queridos membros, vão congregar com a gente, mas ainda a gente não conhece eles muito bem. Eu gostaria que você procurasse essas pessoas para conversar. Por mais que falaram que foram bem recebidos, nunca é demais. Tem bastante gente para vocês conhecerem. Oi. O monitor tá lá. Olha que bênção. Tá ativo aí. Agora você cortou. Amém, que bom. Alô, Não, a alô, gente alô. ficaria muito feliz mesmo de ter vocês aqui com a gente. Que bom que estão indo no PG. Automático, E vá conversar com os visitantes, nós, que se Deus quiser serão menos visitantes, mas deixarão de ser visitantes para ser membros, mas eu gostaria de dar uma tarefa, que é o seguinte: nós adultos, a sala dos adultos, eu gostaria que começasse em nós a ideia de trazer essa dinâmica dentro das nossas casas. Nós vamos ter uma reunião de pais com os adolescentes, depois do Dia dos Pais, no outro domingo. Irmãos, e a gente precisa colocar a eternidade no coração dos nossos aqui. Parece que a gente está mais calejado, né? A gente já viveu muita coisa, mas eles ainda são... Oi, Ludmila. A gente ainda precisa cuidar dos nossos. A nossa tarefa é que nós adultos, nós vamos ficar atentos às crianças e os adolescentes da nossa igreja, orando, conversando e buscando conhecê-los mais. Se tem uma coisa que é preciosa na nossa igreja, são os adolescentes e os jovens da nossa igreja, que estão envolvidos em todos os trabalhos. E a ideia, nas próximas semanas, é os cabeças da nossa igreja, os homens da nossa igreja, as mulheres também, que às vezes são a quem levam as coisas, porque às vezes estão sozinhas e tudo mais, mas as pessoas mais adultas trazerem para as outras essa eternidade, essa ideia de perguntar o que você está sentindo, falar sobre Deus, ter um culto familiar. Pode falar, Ludmila. Era isso que eu queria sugerir, Silvana, que entre nós, os adultos, né, diante desse cenário que nós vimos, essa, entre aspas, deficiência em nós, em relação ao que nós não recebemos na nossa infância e na nossa adolescência, e o que acaba dificultando, de alguma forma, que nós possamos transmitir esse tipo de conhecimento, contato, atenção com os nossos, que a gente se coloque à disposição uns dos outros, umas das outras, para que isso em nós seja curado. Isso. Porque eu acredito que o Senhor pode nos usar e muito nas áreas onde Ele nos cura. Isso. Mas isso precisa ser algo que a gente decida fazer. Que muito além de ter coragem de levantar a mão e dizer, olha, eu nunca tive esse tipo de acolhimento dentro da minha casa. Que nós possamos viver a transformação em Cristo a partir de nós. Que a gente tenha essa ousadia, Amém. buscando a ajuda uns dos outros. Isso, amém. Deus tem grandes coisas para a nossa igreja. Deus tem um povo aí para mandar para nós, para a gente salvar, para a gente pregar o evangelho. E a gente precisa estar aqui dentro cuidando de quem chega. Trazendo e cuidando de quem chega. Amém? Então, a nossa tarefa essa semana é buscar. Oi, a Giane vai falar uma coisa. Oi, bom dia. Sobre essas perguntas, eu li um livro que chama... É bem conhecido, né? Mas, enfim, As 5 Linguagens de Amor para Crianças. E confesso que quando eu fui ler, eu fiquei assim, para que eu vou ler? Eu já fico o dia inteiro com meus filhos, sou uma mãe super dedicada, amo muito eles não têm nenhuma dúvida disso, então assim, estava bem soberba. E foi muito bom, porque mesmo assim eu fui ler e Deus falou muito comigo, mudou completamente o meu relacionamento com eles, que eu achei que era bom, não que não fosse, mas a gente viu muita diferença de entender como eles amavam, como eles se sentiam amados. E nesse livro, estou falando isso, porque ele tem perguntas assim. E ele fala, junte o seu filho e faça essas perguntas para você entender como ele vê o amor. Eu até perguntei para o Rubens se ele lembrava, ele lembrou também, porque um dia no carro eu fiz a família inteira responder, e ele tem dificuldade de falar. E eu falava, as crianças responderam, você também tem que falar. E eu fiquei fazendo um questionário para cada um, vamos lá. E o livro traz as perguntas, então às vezes a gente não tem criatividade, não sabe por onde começar. Esse livro ele tem exatamente isso, as perguntas, e você entende, assim, ele fala quais são as linguagens de amor, e pelas perguntas a gente entende como a criança se sente amada. Então, coisas que eu não tinha percebido, e eu mudei, a gente mudou, começou de forma prática, mudar o tratamento com as crianças, e a gente viu muito resultado.
Então, assim, é realmente um livro muito profundo e muito prático. E uma segunda coisa, aí todo mundo sabe que eu sempre falo de livros, mas é porque há uma dica também prática de ler com as pessoas, ler com as crianças, ler com o marido, ler com os pais, com quem vocês puderem. Porque quando a gente lê, é um espaço que a pessoa acaba se abrindo. Porque a gente chega às vezes e fala, e aí? Você sente, às vezes a pessoa até acha meio bobo, principalmente se não for um hábito na casa. Ela não vai querer responder, não vai se sentir com liberdade para falar o que ela sente. Às vezes a pessoa nem sabe o que ela sente. Então, quando a gente vê não estou falando um livro só de estudo, principalmente se for criança e adolescente, lê livros de ficção, livros bons de ficção, porque pelo personagem, pelo sentimento da personagem, a criança, o adolescente, eles acabam falando. Nossa, isso aqui não foi legal, ou eu me senti assim. Eles começam a falar. E a gente, pelo que eles trazem, vai percebendo o que eles sentem, como que eles enxergam as coisas. Então, pela ficção, a gente consegue fazer esse mapeamento, consegue lidar com isso e ter esse momento da gente também se abrir, porque a gente começando a falar, nossa, olha essa personagem, ela ficou tão triste, eu já me senti assim, e conta uma coisa da nossa vida, a pessoa também sente essa liberdade. Então, é um espaço, e eu vejo muito isso no clube de leitura com as crianças, porque às vezes tem alguma coisa que acontece, todas as crianças querem falar. Teve um dia que foi muito engraçado, eu até falei, como é rico esse espaço. Eu não lembro qual livro que era, não tinha isso no livro, mas alguém falou assim, tia, um amiguinho na minha escola fez uma coisa muito ruim comigo, e contou. E daí todo mundo começou a contar coisas ruins que aconteceram na escola. Eu falei, gente, olha essa riqueza. Eles sentiram liberdade de num espaço cristão, todo mundo fez um desabafo. Eu falei, eu não sei se eles fizeram isso em casa, não sei se eles já tinham feito com a professora, mas ali no espaço, depois de uma leitura num parque, de ficar brincando, todos eles, e foram todos mesmo, foi engraçado, eu até falei, mora, né, vamos deixar eles falarem, mas todos eles contaram coisas ruins, quer dizer, né, não são traumas, mas são situações muito pesadas que eles tinham passado e que eles sentiram ali um lugar de pôr para fora. Então, essa dica de ler junto com as pessoas, porque dá essa liberdade. A Bíblia fala, para a gente encerrar, que a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus com seu filho, faça as perguntas e leia. Em primeiro lugar, a Bíblia. Eu escutei isso do pastor André, num congresso que eu fui no final de semana, achei tão interessante. Antigamente tinha aquela frase, que eu não vou lembrar direito, mas que dizia mais ou menos assim, pregue, se possível, com palavras, que falava aquela coisa. E ele falando, não, você tem que pregar com palavras também. Principalmente com palavras. Você prega com o filho tem que ouvir, porque a fé vem do ouvir. E ouvir a palavra de Deus não é só com o seu comportamento. Você tem que sentar. O filho sabe que você saiu para trabalhar porque ama ele. Ele sabe que você está provendo. Mas ele precisa ouvir de você o interesse que você tem por ele. Senta com ele e conversa. Não é fácil, viu? Mas vamos ter essa prática, amém? E para toda a nossa igreja, gostaria mesmo de pedir que essa semana você se desafie a conhecer um adolescente, ou um jovem, ou uma criança da igreja. Eles estão por aí, gente. Qualquer lado que você olha, tem um adolescente, um jovem nessa igreja. Para e fala, como que é seu nome? E aí, você já está prestando vestibular? Conversa. Tá bom? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Roberto, você vem aqui orar para a gente se despedir, para que Deus traga essa palavra. Às vezes a gente não entende direito porque que Deus traz. Foi uma coisa que estava no meu coração de falar com vocês, principalmente sobre crianças e adolescentes, e o trato que nós adultos estamos tendo dentro das nossas casas. Deus sabe o motivo e o Espírito Santo vai agir no coração de cada um. Santo Deus e amado Pai Celeste, obrigado pela família que somos em Cristo, ó Deus. Podemos chamar de Pai. Podemos ter no Senhor o Pai perfeito. No Senhor não há nada que falte. Tu és santo, poderoso, Tu és amor. Alô. Temos recebido do Senhor tudo que nós precisamos. Nós te adoramos, ó Deus, e agradecemos pelo privilégio do Senhor confiar a nós as tarefas também de sermos parte daquilo que o Senhor faz na vida de cada um, sermos instrumentos, ó Deus, nos ajude nisso. Aqui, Teu Santo Espírito haja por meio de nós, possamos ser aqueles que vão até os pequeninos, ó Deus, os filhos, os netos, aqueles que convivem, que o Senhor nos concedeu mais de perto, ó Deus. Possamos ser canal de bênção do Senhor, para que sejam edificados, fortalecidos na fé, possam servir ao Senhor também com alegria. Assim como nós tivemos esse privilégio de chegar a Ti, ó Deus,
que a gente seja instrumento do Senhor para o teu reino, para o crescimento do teu reino, ao nosso redor e daqui para todo canto, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém, irmãos. Até a noite.